Os inimigos de Deus semearam a ideia de que a liberdade é fazer o que eu quero. Mentira, meu irmão. Isso é mentira. Não caia nessa. Separar a liberdade da verdade é um desastre para a sua vida. É um desastre. Imagine que você diz que é uma gaivota. Tem gaivota no Brasil, não tem? E se lança aí da torre do santuário. Sou uma gaivota. Não separe a liberdade da verdade. Você não é uma gaivota. Você não é. Tenha a humildade de reconhecer que o que você é lhe foi dado. Você não é o seu criador. Você não é o seu criador. A sua humanidade lhe foi dada. Mas hoje temos estátuas à liberdade, mas não temos estátuas à verdade. Não tem verdade. Então esse é um veneno que entrou muito. E por isso, tudo que parece, por isso a crise na obediência no mundo em que vivemos. Os pais se queixam, padres, meus filhos já não obedecem. Quando eu era pequena não era assim. Os professores na escola, padre, os alunos hoje, nossa, que rebeldes. E os pais, padres, os filhos, os professores, os padres na paróquia, o bispo, todo mundo. Né? Porque se a liberdade é fazer o que eu quiser, todos aqueles que tentam interferir com as minhas vontades destroem a minha liberdade. Então a obediência é uma coisa muito má. Mentira. A liberdade não é fazer o que você quiser, é fazer o que é bom, conhecendo bem e querendo bem, fazendo o que é bom, movido por si mesmo, porque eu quero, certo, mas porque é bom. E por isso essa crise na autoridade, em todos os níveis da vida humana. Quando nós percebemos que a liberdade é fazer o que é bom e que eu preciso ajuda para conhecer o que é bom para mim e conhecer a verdade, então a autoridade se torna, a obediência se torna um conceito muito positivo. Eu preciso dos meus pais para conhecer o que é bom para mim. Eu preciso dos meus professores para saber o que é bom para mim. Eu preciso do meu pároco, do meu bispo, da igreja, que me guiam, que me dizem, vai por aqui, meu filho, não faça isso. Para descobrir o que me convém. Isso é um processo que sozinho eu não consigo fazer. Nós precisamos da ajuda dos outros para conhecermos o que é bom para nós. E por isso Deus nos deu os pais, os professores, a igreja. E por isso a obediência não é algo que destrói a nossa liberdade, é algo que educa a nossa liberdade. É algo que faz crescer a nossa liberdade, porque nos faz conhecer a verdade, experimentar a verdade. Então, relativismo moral. Hoje vivemos um relativismo moral. Já não tem bem nem mal. Cada um decide, é uma confusão total. Os inimigos de Deus se infiltraram em todas as esferas da vida social. Por exemplo, na finança mundial, os grandes bancos, ou seja, controlam muitos recursos da terra. Como eu dizia, tem muitos meios. No mundo do espetáculo e dos mídia, televisão, informação, desenhos animados, cinema, música. Se você reparar com atenção, você pode escolher o canal que quiser. Sempre a mesma conversa, sempre a mesma música. Você escolhe um filme que quiser, o canal que quiser, estão sempre vendendo os mesmos valores. São sempre aquilo que eu chamo a catequese do inimigo. A única exceção é a Rede Canção Nova e algumas outras, né? São as exceções. O resto é catequese do mundo. 24 horas, em todas as línguas, em todos os noticiários. Impressionante. Na política, já falei um pouco, as Nações Unidas, a União Europeia, no exército, no meio diplomático, tem muita gente que trabalha para o inimigo. No mundo da justiça, advogados, juízes. No mundo da educação, tem muita gente que trabalha para o inimigo. No mundo da moda. Padre, e eu como soldado de Cristo, o que posso fazer? A coisa mais importante num soldado é fazer o que manda o nosso gene. O problema é que muitas vezes nós queremos perceber tudo. Jesus nos diz, vai ali e fecha a porta. E nós ficamos dizendo, mas por quê? Qual é o problema? Por que fechar? E isso complica a vida do exército de Jesus. Um bom soldado serve a Jesus sem condições, sem si, nem mas, faz o que Jesus e Maria pedem, sem complicar. Mesmo sem perceber muito bem o porquê. O general sabe.
Quando há uma guerra verdadeira, o general não explica tudo aos soldados, mas diz, você vai ali e defende essa cidade. E o soldado vai e cumpre a missão dele. O general não tem que contar todo o programa, nem dizer todo, não tem tempo. Você faz o que o general pede. Então penso que essa é a graça que podemos pedir hoje, a graça de obedecer a Jesus e a Maria nesta batalha que estamos vivendo. Padre, e o que Jesus nos pediu como soldados? Pediu muitas coisas, sobretudo através da sua querida mãe, Nossa Senhora, que apareceu em Fátima e em todo o canto do mundo para preparar o exército de Jesus. Para preparar o exército de Jesus. E deu indicações bem concretas. Estou certo ou estou errado? Isso parece aí um... Por exemplo, quero que rezem o terço todos os... Essa é a nossa metralhadora. Soldado de Jesus tem uma grande metralhadora. O Padre Pio chamava o terço a arma. Quando não tinha o terço, dizia, onde está a minha arma? E lá os freis iam buscar o terço. E rezava, São Padre Pio rezava, tinha o propósito de rezar 5 rosários por dia. Oxente! Esse era um super soldado, era aquele Rambo, Rambo de Jesus. E teve um dia que uma senhora estava perto do Padre Pio, e ele rezando. E ela disse, Padre, me faz muita confusão, me faz muita impressão o Senhor rezar tantos terços. E ele parou, olhou para ela e disse, minha filha, e a mim me faz muita confusão você rezar tão poucos. Então, este é um dos pedidos mais frequentes de Jesus e Maria. O céu está sempre insistindo no terço. Parece um disco riscado. Terço todos os dias, terço todos os dias, terço todos os dias. E nós perguntamos, mas por que tanta insistência? Porque infelizmente nós a ouvimos muitas vezes, mas ainda não rezamos todos os dias. Está difícil, hein? Então vamos pedir essa graça também a Jesus e a Maria hoje. Já chega. Hoje eu vou começar a usar a metralhadora. Estou no meio da guerra. Mas de que serve um soldado sem arma? Correndo lá, fuja. Meu filho, você faz parte dos soldados de Jesus. Use a arma. Use a arma. A arma é essa. Há poucos meses, tem uma história muito comovente. Um bispo da Nigéria. Na Nigéria tem um grupo de extremistas muçulmanos chamado Boko Haram. Penso que também já ouviram falar nas notícias, que sai um pouco. Então, os extremistas muçulmanos estão destruindo, matando cristãos, tem um problemazão. E esse bispo dizia, e outros, que os Estados Unidos disseram, nós só ajudamos vocês se vocês aceitarem o aborto, a contracepção. Se não, vocês se viram com os muçulmanos. Então vejam bem, isso não está nas notícias. Mas a coisa bonita é esse bispo estava adorando o Santíssimo Sacramento, rezando o terço, e Jesus apareceu para ele há poucos meses. Tem vídeos dele na internet, você pode ver o testemunho dele. E então Jesus revelou para ele que o Boko Haram, esse grupo islâmico, ia terminar, e entregou para ele o terço. E ele nesse momento percebeu que o terço ia ser a arma que ia destruir esses extremistas muçulmanos, islâmicos, na Nigéria. E começou pregando isso. E no início não contou da aparição, mas agora começou contando que Jesus apareceu. É um bispo da Igreja Católica. Sempre a mesma história, sempre a mesma arma. E não é só o terço que Nossa Senhora pede, sabemos bem, pede o jejum. Ah, mas padre, esse cuxi-cuxi tá gostoso. Tapioquinha. Pois é, mas é bom lembrar para o seu corpo, quem manda é Deus. Soldado gordinho, corre pouco. Ah, gordinho, vai na guerra. Oh, tem que ser atleta de Jesus. O jejum ajuda a você ser forte espiritualmente, sobretudo a crescer no autodomínio, autocontrole. Quem manda em você é você, não é o seu corpo. E tem outras, a confissão frequente, a Eucaristia, a comunhão, a adoração. Essas são as armas dos soldados de Cristo. A Bíblia, a palavra. Então não seja um soldado distraído, não seja um soldado desorientado, mas seja um soldado atento à voz do seu general, que é Jesus, e fiel em cumprir os pedidos do seu general. A hora que vivemos na história da humanidade é séria. Estamos vivendo tempos delicados, muito está em jogo. Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorzinhos e dizia, muitas almas se perdem por não haver quem peça e se sacrifique por elas.
A hora é séria. Se você ver a vida dos pastorzinhos, como eles foram bons soldados de Jesus. Ouviram os pedidos e puseram em prática. Puseram em prática. Sem se nem mas. Fizeram o que o céu pediu. Essa é a estrada.